Você está em sintonia com a Rádio Jardim. Eu sou o pastor Joel Lopes de Assis, falando aqui do sul da Flórida. E desejamos a todos aqueles que estão nos ouvindo as mais ricas e profundas bênçãos do céu, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Aguinaldo Carvalho, falando de São Paulo, Brasil. Convido todos vocês para ouvirem a programação da Rádio Jardim, com hinos inspirados, orações fervorosas, participação de crianças, sons de águas, pássaros e aves, dicas valiosas da língua portuguesa, curiosidades bíblicas, cultura, poemas e testemunhos edificantes. Estamos dando início a mais um programa para o sábio que gosta de aprender, para o servo que gosta de servir, para o intercessor que se dedica a interceder e para quem tem compromisso com a verdade. Rádio Jardim, levando ao mais distante ponto do planeta Terra a mensagem simples do Evangelho de Cristo. Quem se lembra daquela avezinha noturna chamada de curiango, que o seu cantar parece que está dizendo amanhã eu vou? Aqui está, portanto, a contagem regressiva no canto do curiango. Acompanhe a leitura de um capítulo do livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse de João, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação,
no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Meu nome é Azaf Miguel, moro em Jaboatão dos Guararapes, no Brasil. Eu e você juntos ouvindo a Rádio Jardim, a rádio segundo o coração de Deus.
Oi, sou Júlia Nunes, sou filha do Thiago e da Melissa. Moro em Santos, São Paulo. E você está na Rádio Jardim! Oi, meu nome é Jordan, eu moro em Londres, minha mãe chama Ilonai, minha avó chama Marisa, meu pai chama Samuel e você está na Rádio Jardim. A paz do Senhor para todos. Eu sou a irmã Clélia Barros, moro na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco. Isaías, capítulo de número 50 e o versículo de número 15, está escrito: Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? A paz do Senhor. Eu sou o pastor Aguinaldo Carvalho e trago uma palavra da parte de Deus para todos os ouvintes da Rádio Jardim. Mateus capítulo 8, versículos 8, 9, 10 e 13. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, mas diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado as minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: nem mesmo em Israel achei tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. A aproximação de Jesus impactou o centurião. Convicto de sua indignidade, imediatamente a confessou. Esta atitude nos lembra que Jesus bendiz os humildes e pobres de espírito. Reconhecer nossa pequenez e insignificância diante de Jesus é algo louvável, pois atribui toda a glória a Ele. O centurião, além de ser humilde, demonstrou também uma grande fé, pois disse que não seria necessário Jesus ir até a sua casa, mas bastava apenas uma palavra proferida de sua boca para que o milagre acontecesse. Reconhecer a autoridade de Jesus mediante a fé é algo maravilhoso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Rádio Jardim, ore, divulgue e participe. De norte a sul, de leste a oeste, circundando o globo terrestre. O som da Rádio Jardim está chegando ao mais distante ponto do planeta Terra, onde haja um computador, um laptop, um iPad ou um aparelho celular de alguém com disposição para ouvir. Eu sou a irmã Clélia Barros, falando da cidade do Recife, no estado do Pernambuco, no Brasil. E agora, vamos ao nosso mini estudo no jardim. A língua. Cuidado que devemos ter com nossas palavras. Módulo 1. Cuidado com as palavras. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37.
A comunicação entre os seres humanos é feita pela linguagem falada e escrita principalmente. As palavras, sejam faladas ou escritas, expressam nossos pensamentos, nossas ideias. E o membro do corpo humano responsável pela comunicação com palavras é a língua, mas ela não funciona sozinha ou independentemente. Ela obedece o comando do cérebro da mesma forma que os demais membros obedecem. Portanto, as palavras que expressamos, sejam faladas ou escritas, primeiro são formuladas no cérebro. Grande parte do que falamos tem o lado positivo ou negativo, construtivo ou destrutivo, bom ou mal, bendito ou maldito. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos a controlar nossa língua, a comedir nossas palavras, para que elas sejam boas, agradáveis, verdadeiras, que tragam edificação, conforto e que tragam glórias ao Teu nome. Ajuda-nos para que não usemos nossas palavras para denegrir a imagem do próximo, sujar o nome de outrem, criticar os erros e falhas, fofocar a respeito da vida alheia, e para que nossas palavras não entristeçam o Teu Espírito. Em Teu nome oramos. Amém. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, está escrito: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou Carminha Cavalcante, da cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. Eu sou Osário Leão, eu moro em São Paulo e essa é a Rádio Jardim. Eu sou o Anderson José. Eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sou filho do Anderson e da Márcia, sou neto da missionária Neise. E venha comigo para a Rádio Jardim. Eu sou a pastora Marisa, falando aqui de Londres, na Inglaterra, e esta rádio que você está ouvindo neste momento é a Rádio Jardim. Deus os abençoe. Partículas de vida. O versículo a seguir fala de vida. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Lucas, capítulo 12, versos 22 e 23. Eu cumprimento os ouvintes da Rádio Jardim com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero deixar para nossa meditação um versículo da Palavra de Deus no livro de Salmos 68, verso 5, que diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo. Amém? Hi, my name's Jordan and I live in London, and my grandma's called Marisa, my mom's called Eleonai, e você tá no Rádio Jardim.
E agora, mais um testemunho que serve para a glória de Deus e a edificação da fé dos ouvintes. Eu sou Deli Guilherme, moro na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Estou aqui para testemunhar aos irmãos a bênção que tem sido a Rádio Jardim na minha vida. Tem dias que a gente necessita, pede que Deus fale conosco, né? Mediante as lutas que a gente tem no dia a dia. Irmãos, e é só sintonizar na Rádio Jardim e meditar desde o início que o Senhor fala conosco através dos hinos, das orações, das mensagens bíblicas. E eu falo, irmãos, que a programação da Rádio Jardim vem direto do trono de Deus para nós, os ouvintes. Deus fala conosco, Deus aquieta a nossa alma, Deus alimenta a nossa fé. E eu gostaria que os irmãos compartilhassem o máximo possível o link da Rádio Jardim, porque ela tem sido uma bênção na minha vida. E eu creio que ela também será na vida dos ouvintes que nós indicarmos. Muito obrigada a Deus pela oportunidade e o privilégio de termos a Rádio Jardim ao nosso alcance. Obrigado, Pastor Joel. O Senhor tem deixado o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração e o Senhor deu ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, criando a Rádio Jardim.